Olá, sejam bem-vindos ao canal Lumiere Engenharia. Aqui é a engenheira civil Daniela de Carvalho e vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Revit, certo? Bom, na última aula a gente fez a inserção de famílias de porta, de janela, baixamos aí de um site, duplicamos, renomeamos, alteramos medidas. O importante aqui é vocês entenderem que vocês têm que correr atrás de ter uma biblioteca que vai te permitir ter projetos versáteis, porque geralmente para um cliente você vai precisar ter uma coisa mais exata possível, senão realmente aquele modelo que vai estar instalado na obra. Essa é a vantagem de se trabalhar em BIM. E reforço a dica, muitos fabricantes, principalmente de empresas maiores, eles fornecem todos esses conteúdos de maneira gratuita, com famílias modeladas de seus produtos, seja porta, janela, tubo. Por exemplo, a Tigre, ela tem todo o seu catálogo de tubos e conexões disponibilizados na internet para quem faz projetos hidráulicos e projetos de esgoto, tá? Então a Carrier, né, de ar condicionado, a Flux também tem aí para a parte de exaustão, de ventilação mecânica. Então sempre procure, pesquise, você pode encontrar facilmente aí também outros materiais, né, parte de louças, a parte de pia, de mobília. Obviamente aqui nesse curso a gente vai estar colocando alguns elementos, mas sem nenhum tipo de critério, tá? Arquitetônico não é o objetivo, é ensinar vocês a como que insere a família, onde que encontramos essas famílias, tá? Entender que elas podem ter comportamentos diferentes, porque vai depender de como ela foi configurada, parametrizada. Então vai ter família que tu vai abrir e você não consegue alterar praticamente nada. Vai ter família de uma pia que ela já vai ter o botãozinho para tu sair com conector de tubo de esgoto, sabe? Mas nem sempre vai ser assim. Vamos agora criar os pisos aqui da nossa residência. Inicialmente o piso básico, tá? Na guia arquitetura nós temos a ferramenta de piso arquitetônico, tá? E ele vai ter várias famílias de tipos de piso, desde laje, genérico. Vamos trabalhar inicialmente com esse genérico 150. Clicando nele, a gente tem aqui as ferramentas de criação, né? A gente pode fazer linha por linha, a gente pode selecionar a linha, por exemplo, aqui, ó, ele seleciona a linha, você pega aqui, e pega aqui, pega aqui, e pega aqui, por exemplo. Dá um ESC, e depois você pode vir com um trim, juntando todo mundo, ó. Faltou uma linha aqui, então eu dou ESC, clico nessa linha aqui, só que percebe que ele seleciona a linha inteira. Então eu venho com o trim, né, TR, clico em uma, clico na outra. Nessa aqui clico em uma e clico na outra. E aqui também clico em uma e clico na outra. Pronto, fechei, posso dar um joinha ali. Olha só, ele criou um piso aqui. Criei um piso totalmente genérico, tá, inicialmente, só para a gente entender a ferramenta de inserção de piso, tá? Ah, errei alguma coisa. Não é assim que eu quero. Eu posso clicar no piso, editar limite, volto lá para a planta baixa. Por exemplo, eu quero que isso aqui fique na metade dessa parede, né? Então eu posso vir para cá e colocar aqui na metade para que quando o outro piso vir, né, ele ficar metade com metade. E dei um ESC aqui e percebe aqui embaixo, ó, que ele ficou na metade, tá? Esse aqui seria um piso genérico que a gente criou, mas da mesma maneira com as paredes, que a gente vai estar vendo mais para frente, esse piso ele pode ser configurado com várias camadas, ali o contrapiso, uma camada, né, de contrapiso, a camada de argamassa colante, o revestimento, e nesse revestimento você pode colocar um padrão visual nele aqui, né? Eu vou estar depois abrindo um outro projeto em que eu já tenho essas coisas configuradas e fica mais fácil para mostrar e a gente faz a alteração aqui. Bom, eu posso selecionar esse piso, né? Volto lá em planta baixa, ele ainda está selecionado. Ou eu poderia selecionar tudo, vir em filtro, marcar nenhum e selecionar só o piso. Aplicar e ok. Vir no comando espelhar e jogar lá para o outro lado. Lembrando que a gente está fazendo tudo de forma básica para vocês entenderem o conceito fundamental, o conceito mais primário para inserção de família, criação de elementos. A gente vai estar trabalhando isso aqui ao longo do curso, mesmo ele sendo básico, sobre as camadas das paredes, as camadas aqui para piso, essa representação ó, desse piso, ela está desse jeito, porque esse material está configurado para que em vista ele apareça dessa forma. Tá? A gente pode mexer nas visibilidades de sobreposição de gráficos,
E o que seria essa visibilidade de sobreposição de gráficos? Em vez de a gente mexer no material, a gente vai alterando a maneira que os elementos são representados aqui na tela do Revit. E dessa maneira que a gente cria, inclusive, modelos de vista, né? Para planta baixa, para corte, eu quero um modelo de vista de planta humanizada. É você fazer configurações gráficas de representação aqui no Revit, que os materiais vão ser representados de maneira tal que configuram ali uma planta humanizada. Então, por exemplo, a gente não quer ficar vendo esse piso desse jeito, mas eu posso ir lá no material e alterar a aparência dele quando ele está em projeção, né, quando ele não está sendo cortado, ou a gente pode vir aqui no VG, né, a arquitetura, vou colocar aqui piso, categorias de modelo, né, e olha aqui que tem pisos. E aqui está a representação dele em projeção superfície, não tem nada configurado. Agora, se eu vier aqui em padrões na projeção dele, eu posso também colocar uma transparência, até mesmo as linhas de contorno, eu vou vir aqui, ó, o padrão eu quero sólido, e eu quero, por exemplo, a cor, essa cor aqui, olha só, ok? Aplicar e ok. Então é dessa maneira que, por exemplo, você vai criar um piso para que no banheiro represente um revestimento cerâmico ou outro tipo de revestimento, dessa maneira que a gente vai alterar a parede para que ela tenha uma representação só com aquela chura inclinada para um estudo básico ou uma planta que não precisa de tanto detalhamento de camadas aqui dentro do Revit. Então, isso aqui a gente fez dentro da camada de VG. E aí depois que você configura todas essas suas visualizações, você cria um modelo de vista com a sua configuração e dá o nome para ele. Por exemplo, planta baixa humanizada, planta baixa estudo básico. Porque aí toda vez que você quiser ver dessa maneira, você vem no modelo de vista e altera aqui para o modelo de vista que você criou e fica mais fácil. Você não precisa toda vez, em cada planta baixa, alterar essa configuração. Então eu vou colocar aqui o nosso piso, né? Para inicialmente aparecer branco, tá? Vamos deixar ok, ficou branco aqui, aplicar e ok. Olha só, ficou branco, fica melhor para a gente poder trabalhar, tá? Vamos falar agora, aproveitar que a gente já colocou aqui o piso, né? A gente pode vir aqui no primeiro pavimento, que seria acima, né? E fazer o piso em cima, contornando tudo, né? Ali eu fiz o piso separado por uma questão de quantitativo depois que a gente for fazer, tá bom? Mas obviamente essa laje de piso aqui, né? Se fosse uma laje, seria integral. O que a gente pode fazer agora? Ó, vou dar um selecionar tudo, vou vir no filtro, marcar nenhum, selecionar apenas os pisos e dar um ok. Estão selecionados. Eu vou dar um Ctrl C, de copiar mesmo. Vou vir aqui, ó, no primeiro pavimento, no colar eu clico na setinha alinhado com a vista atual. E olha só, ele pegou aquele elemento, ou aqueles elementos, e fez uma cópia exatamente alinhado na mesma projeção no pavimento de cima, tá? Esse DWG aqui, a gente vai estar ocultando ele, tá? No momento agora a gente não precisa mais, então você pode selecionar ele aqui, clica com o botão direito, ocultar na vista categoria. Esse aqui não foi, então a gente veio ocultar na vista elementos, tá? Uma outra forma da gente fazer isso é vindo aqui no VGE, vamos começar a pensar um pouco aqui no VGE, categorias importadas, olha aqui. Base Arquitetura YouTube DWG, tem duas aqui, vou apagar as duas. Mas quando eu voltar para a planta baixa, ela ainda vai estar. Por quê? Eu tenho que fazer isso para cada tipo de vista, planta baixa, elevação para corte. Ou você cria um modelo de vista em que esses elementos nunca apareçam. E aí você não precisa ficar toda hora indo lá no VG e fazer isso. Você cria um modelo de vista em que isso não aparece. Mas por hora aqui, eu vou clicar nele, ocultar, categoria. Pronto. Ou a gente pode voltar e deixar ele aqui um pouco, só para a gente copiar o nome dos elementos, tá? Por essa aula aqui foi a nossa criação básica de pisos. Depois a gente vai estar vendo como unir aqui esses pisos. Ó, perceba que a parede ela tá junto com o piso aqui, ó. Então a gente pode vir aqui e agora a parede desceu, tá? Então a gente vai estar vendo aqui como que funciona isso em outros vídeos futuros. Bom, dando continuidade aqui um pouco, na verdade acho que eu vou falar nesse vídeo mesmo. A gente abrir aqui o 3D, a gente vai ver que as nossas paredes, elas estão ultrapassando aqui o piso, né? Porque a gente fez uma cópia simples e fica aparecendo aqui em cima. Existem diferentes formas da gente resolver isso, tá? Primeiro, a gente vindo na guia modificar, e existe esse comando aqui, unir. Aí a gente seleciona o piso e depois a parede. Perceba que agora a parede está aqui no piso, tá? Só que isso pode dar um pouco de trabalho, né? Então eu vou voltar
E eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir esse piso diretamente lá no pavimento superior. Então eu vou vir lá na planta do primeiro pavimento, vou vir em arquitetura, piso, tá? E vou fazer o piso aqui. Vamos lá, vou fazer um retângulo. Estou fazendo de diferentes formas para vocês entenderem, tá? Então eu vou vir aqui com a linha, pegar aqui, pega aqui, pronto. Vem com a linha do outro lado e a gente vem para cá. Se eu tentar fechar aqui agora, ele não vai deixar, porque só a gente tem elementos se cruzando, você tem que fechar uma área, deixar uma área fechada sem linhas passando no meio dela. Se você vier expandir, ele vai apresentar aqui os erros, tem dois erros, que são aquelas duas linhas que a gente já sabe quais são. E se você apertar exibir, ele vai abrir essa janela, você pode apertar em fechar, e ele vai dar um zoom ali para você. Então o que a gente precisa fazer aqui agora é eliminar essa parte aqui do meio, porque a gente fez um retângulo, né? Então qual é a nossa solução? A gente pode subir essa daqui para cá, ou até mesmo excluir, tá? Pegar esse comando aqui de seleção de linha, ou seja, você passa perto de uma linha e ele seleciona ela. Mas a gente viu que ela não ficou aqui, ó, trim. Aqui também ficou sem, agora eu vou vir com o comando de linha. Estou fazendo de diversas formas para vocês usarem aqui diferentes ferramentas. Essa daqui, vamos ver se ele vai deixar eu jogar para cá. Ele não vai deixar. Ó. Não é possível manter os elementos unidos. Vamos vir aqui no erro, exibir, fechar. Ó, ele não deixou aqui. Então o que eu prefiro às vezes não ficar discutindo com o Revit e vir aqui, ó, e já fazer uma linha aqui e fazer uma linha aqui. Eu só fiz isso para mostrar o seguinte para vocês. Quando a gente clicar aqui no verde, ele vai perguntar se você quer anexar as paredes, de maneira que essa parede agora ela vai estar limitada e anexada a esse piso. Então até mesmo se você alterar a altura do piso, essa parede que está abaixo sobre ele, ou se estivesse acima também, ela vai seguir o padrão do piso. Então a gente vai colocar aqui em anexar. Demos um ok. Se a gente vier agora no 3D, e olha só, nem tem mais aquelas linhas das paredes aqui, porque elas estão anexadas ao nosso piso. Tá vendo? A parede não passa, ela não atravessa ali o piso. Entendeu? Se a gente clica numa parede, ó, ela não está atravessando o piso. Então é dessa maneira que a gente insere piso, e é isso que quer dizer quando o Revit te pergunta se você quer anexar as paredes. Olha só, tem duas janelas aqui de dois tipos que a gente tinha colocado antes, ó, vou apagar. É sempre bom estar olhando o 3D, tá, gente? Sempre. Vamos voltar aqui ao nosso pavimento térreo. E na próxima aula estaremos inserindo os ambientes com essa informação aqui diária, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos se tiver gostado, e nos vemos na próxima aula.